1 em diante. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Versículo 9: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Versículo 21: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra do que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Agora nós vamos saltar lá para Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Apocalipse 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Última passagem, Apocalipse 22, versos 1 e 2. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Amém? O título da mensagem de hoje é Meus planos ou o plano. Qual fruto do Éden eu comerei? No final do ano passado, eu tive a oportunidade de trazer a palavra aqui na Escola Bíblica Dominical, acho que mais ou menos ali no meio do mês, e eu trouxe o tema, falando sobre viver na correria ou na corrida de Deus. Alguém aqui se lembra? Quem estava aqui? E eu comentei que, geralmente, no final dos anos, ou no final de um ciclo, a gente tende a se empolgar. Nossa, está finalizando o ano, tudo aquilo que eu não consegui fazer, eu vou fazer no próximo ano. Então, a gente fica ali animado, e agora vai ser diferente. E a gente falou sobre essa questão, a gente tomar o cuidado de não viver nessa correria frenética, deixando a vida do mundo te levar, a vida te atropelar, você se encher de tarefas, a gente até deu o exemplo aqui de Maria e Marta, e não ouvir a voz de Deus e entrar no descanso de Deus, viver no descanso de Deus, no qual Ele propõe para que você não viva em uma correria, mas em uma corrida, ou seja, algo determinado de forma planejada e organizada. E hoje nós vamos falar um pouco agora sobre os planos, Que planos são esses que nós fazemos, então, para um novo ano, para uma nova etapa das nossas vidas, mas mais ainda importante do que fazer os planos, do que fazer projetos, sonhar e desejar as coisas,
é importante que a gente esteja atento a alguns detalhes. E nós vamos entender porque nós lemos essas passagens aí de Gênesis e Apocalipse, falando do Jardim do Éden, no qual o homem, né, ali desde o princípio, ele teve que tomar uma decisão, ele teve que fazer uma escolha. Então, como eu disse, é comum que nós tenhamos, né, sonhos, né, a serem alcançados. É bem provável que nem todos também se planejam da melhor forma para atingir os seus alvos, né, muitos nem projetam ou traçam estratégia para isso. Eu mesmo já vivi muita coisa sem planejar, sem colocar no papel, sem analisar. Então é bem possível, né, que muitos não se organizem para viver os seus sonhos. No entanto, todo ser humano está carregado de desejos e a sua vida é movida por eles. Todos têm que decidir todos os dias os passos que darão, mesmo que não pensem nisso. Nós vivemos nossa história. Acho que o Fred está aqui. Acho que cortou aqui a mensagem. Deixa eu só abrir aqui, irmãos, que cortou. Cortou só um pedacinho. Vivemos nossa história e agimos baseado naquilo que nós queremos para nós. Então a nossa vida, cortou só um pedacinho, mas dá para entender. Obrigado. Então, é normal que todos nós, a maneira como nós agimos, a maneira como nós sonhamos, a maneira como nós agimos, a maneira como nós vamos fazer as coisas, vai depender daquilo que nós desejamos, daquilo que está no nosso coração. Por isso o Senhor nos adverte em várias passagens bíblicas que nós devemos tomar muito cuidado com o nosso coração. Tomar cuidado porque é dele, né, que procedem as saídas da vida, né? E tem algumas versões que falam diferente, mas é isso, né? O coração tem a chave da vida. É do coração que procedem todo tipo de pensamento, né? Tanto os bons quanto os maus. Então sonhar não é o problema. Desejar alguma coisa não é um problema. Planejar não é um problema. Se organizar para atingir os seus objetivos também não é um problema. A grande questão que devemos nos perguntar antes de tratarmos sobre tudo isso é: em quem eu confiarei a gestão de tudo isso? Eu vou confiar em mim mesmo e decidir tomar conta da minha própria vida? Ou eu confiarei tudo a Deus, mesmo que eu não saiba quais rumos minha vida tomará nos mínimos detalhes? Então, no final do ano, né, os pastores trazem aqui uma direção para a gente, entregam, né, uma cartela para a gente preencher, né, lá o projeto de vida, né? Projeto de vida 2016, né? O ano da salvação. E lá no verso tem algumas linhas para a gente preencher, né, para a gente colocar os nossos planos, os nossos sonhos. E é engraçado que, geralmente no final do ano também, ou no aniversário, né, que no nosso aniversário, que não deixa de ser o início de um novo ciclo, a gente às vezes recebe algumas mensagens, né, e eu sei que isso é bem intencionado. Algumas pessoas, né, eu acho que todo mundo já recebeu esse tipo de mensagem, já mandou. Eu mesmo já mandei, já recebi, falando assim: que Deus realize todos os seus sonhos. Todo mundo aqui já recebeu uma mensagem dessa ou mandou? Eu já mandei, já recebi. E com o tempo eu comecei a parar para pensar mais profundamente, né, nessa passagem. Será que seria bom mesmo para nós que Deus realizasse todos os nossos sonhos, né? Imagina a gente mandar isso para uma pessoa que não tem o temor de Deus. Aí a pessoa lá está fazendo todo tipo de plano, né? Sem a direção de Deus, sem o temor de Deus. E aí a gente fala que Deus abençoe os seus planos, né? Os seus projetos, e que faça que tudo se realize. Então a questão não são os planos que nós fazemos, mas é de onde que esses planos estão vindo, né? Qual que é a inspiração desses sonhos? Qual que é a inspiração desses projetos? E isso é muito importante, e isso vai definir o nosso destino, assim como definiu o destino de Adão e Eva. O Fred está falando aqui que tem um livro do Rodrigo Bibo, né?
Chama como? O Deus que destrói os sonhos, né? A capa tem um sorvete caindo assim, né? Cabeça para baixo. Então é isso, irmãos, né? A pergunta que nós temos que fazer ao planejarmos, né, qualquer coisa para as nossas vidas, ao projetarmos, ao desejarmos alguma coisa, é, em primeiro lugar, fazer essa pergunta: eu vou confiar no meu próprio entendimento, ou eu vou entregar isso a Deus, né, passar pelo filtro dele? Senhor, isso aqui é da sua vontade? Como que chama o livro? Sonhos Despedaçados. Está aqui na biblioteca, né? Beleza. Então depois vocês vão lá e conversam com o irmão Daniel lá e pega ele. Então, mesmo nós estando há milhares, né, de anos, quase 6.000 anos de diferença em relação a Adão e Eva, nós até hoje temos que decidir qual fruto nós comeremos: o do conhecimento do bem e do mal, ou da árvore da vida. Às vezes, mesmo que inconsciente, nós culpamos os dois, né? Culpamos Adão ou Eva, né? Ou os dois, e até imaginamos que se nós estivéssemos no lugar deles, não teríamos caído, né? Eu já pensei isso. Alguém aqui já pensou também? Não, se eu estivesse no lugar de Adão, eu não tinha escutado Eva. Ou às vezes quem é mulher, né? Meu Deus, como que Eva foi, né? Misericórdia, se eu estivesse lá, eu jamais ia dar um tapa na cabeça da serpente, né? Mas o fato é que todos nós, em algum momento de nossas vidas, ou em vários momentos dela, escolhemos caminhar com as nossas próprias pernas. Nós decidimos confiar em nosso próprio entendimento das coisas. Abre, por favor, irmão Daniel, Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 7. Vamos ler juntos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, né? Não te apoie, não confie no teu próprio entendimento. Reconheça a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então aqui nós vemos, né, um conselho de Deus através do rei Salomão, filho de Davi, a importância de nós não confiarmos em nós mesmos, né? Como o pastor Fred disse aqui em algumas pregações, o coração do homem é enganoso. Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com aquilo que a gente tem certeza que está certo, né? E às vezes a gente até usa embasamento bíblico, né? E só que de uma forma distorcida, mesmo sem a gente ter uma intenção ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos sonhos, os nossos projetos. Então nós vivemos os nossos sonhos, nós lutamos por nossos projetos a qualquer custo, sem permitir intervenção nenhuma de Deus. Então às vezes a gente está tão certo, né, tão convicto de que aquilo é o melhor para as nossas vidas, e às vezes o Espírito Santo de Deus vem, né, e começa ali a agir no nosso coração, começa a dar aquela dorzinha, aquele aperto. Quem aqui já sentiu aquele sentimento assim que está dizendo assim, não vai por aí, não faz isso, não decide isso, né? E a gente, mas isso é bom, eu quero isso, meu pai lutou a vida toda para que eu seguisse esse caminho, eu também, desde criança, eu sempre sonhei em ser isso, em fazer aquilo, e a gente começa a endurecer o nosso coração sem perceber para o Senhor. Então nós comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal e rejeitamos comer do fruto da árvore da vida. Então nós, assim como Adão e Eva, nós escolhemos a olhar somente pela aparência, né, do fruto. A Bíblia fala, como nós lemos no início, que o fruto era agradável aos olhos, ele era muito bonito, ele era desejável, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com a aparência das coisas, com a aparência da situação, com a aparência, né, seja o que for, né, que nós planejamos, que nós sonhamos. Às vezes as coisas em si não são ruins, né, mas o caminho que essas coisas vão levar para a gente vai ser um caminho de morte.
Como diz Paulo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, assim como Adão e Eva, nós caímos. E como disse Paulo, em Romanos 3:23, né, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E como nós vimos também no início, tudo tem um custo, tudo tem o seu custo. Por isso, a importância de nós buscarmos o Senhor quanto às nossas decisões, porque até as mais pequenas, aparentemente, talvez não tragam grandes consequências, mas tudo tem o seu custo, né? E algumas delas podem ser irreversíveis, né? Eu vou citar aqui o relato de 3 personagens bíblicos do Antigo Testamento, que particularmente me chamam muita atenção quanto à consequência de suas decisões em suas vidas, e além de afetar eles mesmos, afetaram as pessoas à sua volta, né? Afetaram suas famílias e afetaram até o seu povo, e algumas afetam a humanidade até hoje. Eles decidiram em algum momento de suas vidas priorizar as suas vontades, a despeito da direção e das promessas que Deus já havia dado. Eu vou falar aqui sobre Sara, Abraão e Sansão. Então Sara, em um momento da vida dela, ela decidiu adiantar, né, os planos que ela tinha recebido de Deus, e Abraão concordou com ela. Então eu creio que todos, ou a maioria, conhece a história, né, de Abraão. Abraão, ele já estava em idade avançada, não tinha nenhum filho, porque Sara era uma mulher estéril, né? E é engraçado que a Bíblia fala que Deus, né, tinha impedido ela de ter filhos. Mas, em um dado momento, Deus vem e promete a Abraão e a Sara que eles teriam um filho. Só que o tempo foi passando e o filho não vinha, né? E isso acontece muito com a gente. Às vezes a gente recebe uma promessa e aí passa um mês, passa 2 meses, passa 3, passa 1 ano, passa 2, né? E a gente, será que isso foi coisa da minha cabeça, né? Será que Deus falou mesmo comigo? E olha que eu creio que na época, né, o pensamento meu, era algo mais visível, né? Algo, a Bíblia até fala, vou falar aqui, que Deus visitou Abraão, né? Ali na forma de 3 homens, né? E um deles era o Senhor. Então o tempo foi passando e Sara decidiu dar uma ajuda, uma força para Deus. Não, peraí, eu já sei, né? Então Deus falou que eu vou ter um filho, mas eu tenho uma concubina, né? Na época, na cultura da época, tinha essa questão, né, que um homem que tivesse uma concubina ali, ele poderia ter um filho, né, com ela, e esse filho seria como se fosse da mulher dele, né? E então Sara tinha uma escrava egípcia chamada Agar, e ela então decidiu, não fala não, Abraão, vamos fazer o seguinte, né? Já que eu não estou tendo filho mesmo, né, está demorando, então às vezes o que Deus quis dizer é que a nossa concubina, ela pode te dar um filho, e ele vai ser como se fosse meu. E Abraão concordou, e quando essa escrava ficou grávida, ela começou a desprezar a Sara. E isso começou a trazer muitos problemas, né, no casamento de Sara e Abraão. E resumindo a história, no final das contas, Sara se arrependeu, né? E esse filho nasceu e começou a dar muitos problemas ali na casa dela. Ismael, né? Ismael e Agar sofreram também. Deus teve misericórdia, né? É algo que daria outra aula, ou várias aulas, explicar bem, mas enfim. É de Ismael que vem hoje, né, os povos ali do Oriente, ali, os muçulmanos, né? São os povos que chamam Deus de Alá. Então, como Deus prometeu, eles se multiplicaram, né, cresceram, são um grande povo. Graças a Deus, muitos têm se convertido, e muitos ainda irão se converter. Mas, enfim, né, a gente vê muitas guerras, né, desde sempre, entre ali os judeus, né, os israelenses e o povo ali dos muçulmanos. Então é algo que você vê uma consequência que afeta até os dias de hoje, né? Então nós sempre vamos ser tentados, como no jardim do Éden, a pensar que não é bem assim o que Deus disse.
E Sansão? Sansão, ele foi um homem também que recebeu grandes promessas de Deus, né? Eu particularmente acredito que Sansão não era um homem forte, fisicamente falando, porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus se apossava dele e ele fazia grandes coisas, né? Então, é um pensamento meu, que talvez Sansão, claro, não era um homem fraquinho assim igual eu, mas ele era assim, forte, mas não forte igual a gente vê nos filmes, né? Por quê? Porque senão todo mundo ia pensar, não, ele é, né, igual, musculoso e tal. Não, mas era uma força sobrenatural. Então, Sansão tinha uma grande promessa para ele, desde o ventre da sua mãe, né? Um anjo foi lá, visitou os pais de Sansão e deu uma série de instruções para eles. Olha, vocês não vão fazer isso, não vão fazer aquilo, porque vocês vão se santificar. E Sansão também não vai poder fazer todas as coisas, né, algumas coisas que as pessoas fazem. Por quê? Porque ele vai ser especial. Através dele eu vou livrar o meu povo dos seus inimigos. Só que Sansão, né, creio eu, como muitos de nós somos tentados, quando ele começou a perceber o tanto de talento que ele tinha recebido, né, as coisas mirabolantes que ele fazia, eu acho que aquilo ali começou, né, se encher. Satanás começou a enganar ele ali, como questão do bem e do mal, né, do fruto do Éden, ali do jardim do Éden, e ele começou a viver do jeito que ele queria. E as coisas continuaram dando certo, ele continuava sendo livrado, Deus continuava usando ele, porque Deus tinha um propósito eterno, um propósito soberano, de livrar o povo de Israel, só que tudo tem um limite. E as consequências para ele foram graves, né? Então nós sabemos que ele se apaixonou por uma mulher, que não era uma mulher ali da terra dele, e essa mulher enganou ele. E a gente sabe que ele foi capturado, e a partir desse momento, né, que é o nosso perigo, que a Bíblia fala, não extinguais o espírito, não entristeceis o espírito, Sansão chegou ao limite do Espírito Santo sair dele. Então, a partir desse momento, ele perdeu totalmente suas forças, foi capturado, foi humilhado, apanhou, perdeu seus 2 olhos, né, furaram seus 2 olhos, ele ficou ali como escravo, né, em volta de um moinho ali, empurrando. E eu creio que esse foi um momento onde Deus começou a tratar ele. Então, quantos de nós somos tentados a tomar decisões à parte de Deus, sem consultá-lo, sem orarmos, sem jejuarmos? Nós escolhemos confiar em tantas pessoas e às vezes nem damos o trabalho de sabermos se elas são realmente tementes a Deus. Então, hoje em dia tem tanto conselho, né, na era das redes sociais, são tantos gurus, né, tantos coaches, hoje ficou famoso, né, essa palavra, coaches, e ali eles usam tantas frases de efeito, né, usam todo um aparato ali de mobília atrás deles, e ali eles mostram os seus bens para mostrar que, não, se você fazer igual eu estou fazendo, você vai ter o mesmo fruto que eu tenho. E a gente nem conhece a vida dessas pessoas, né? E a gente vai aceitando qualquer conselho sem ter um temor de perguntar a Deus se aquilo realmente provém dele. Então é importante nós sabermos que nós não podemos fazer nada sem antes consultar ao Senhor, pois como nós vimos, as consequências culminarão em nosso fim em perdas às vezes irreversíveis. Ou seja, qualquer decisão que devemos tomar, por mais simples que possa parecer, deve ser entregue a Deus para que Ele nos oriente. Quantas vezes nós temos medo do não de Deus? Mas se nós cremos que Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas, sempre a resposta dele será um sim. Então até o não de Deus para a gente, na verdade é um sim para a vontade dele. Assim como nós, né, aqueles que são pais, a gente não pode dizer sim para tudo que o nosso filho pede, porque nem sempre o nosso filho tem, né, nem sempre não, o nosso filho, quando ele é pequeno, ele não tem a visão ampla, né? Ele não tem a experiência de vida que nós temos. Então nós não podemos dar qualquer coisa para os nossos filhos. Nossos filhos precisam de amadurecimento para suportar algumas coisas, para poderem administrar algumas coisas. Então, o não de Deus é uma proteção para nós. Mas mesmo com todas essas consequências, né, dessas pessoas que eu disse aqui também, Sara, Abraão e Sansão,
é importante nós lembrarmos da misericórdia de Deus, aquele que é o dono do tempo e sabe quantas oportunidades deve dar a cada um de nós, é o Deus das misericórdias que se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Abre para mim, por favor, Daniel. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23. Lamentações 3, 22 e 23. Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Então, se Deus chama a atenção de alguém, é porque Ele ama esse alguém e não quer que o mesmo se perca, né? O Senhor fala isso lá em Apocalipse 3,19, em 2 Pedro 3,9. Então, Sara, ainda que tenha errado no episódio com Agar, sua escrava, ela é elogiada no livro de Hebreus por sua submissão a Abraão e aprendeu a esperar e a descansar em Deus, pois a mesma, mesmo tendo desobedecido ao Senhor, recebeu a promessa, ainda que anos mais tarde, cerca de 14 anos após o nascimento de Ismael, que foi o filho da escrava. Então Sara recebeu a bênção e concebeu a Isaque. Abraão, mesmo cedendo ao conselho de Sara e não esperando na promessa de Deus, aprendeu também com o sofrimento, imposto como disciplina de Deus, e recebeu a visitação do Senhor em sua tenda mais tarde, e aos 100 anos foi pai de Isaque. Então, mesmo que nós soframos as consequências, e se nós tomarmos decisões erradas, nós vamos sofrer as consequências, essa consequência nunca é para o nosso mal. Sempre as coisas que nós sofremos vinda da parte de Deus são uma disciplina para o nosso bem. E o desejo de Deus, a vontade de Deus é que nós aprendamos com essa disciplina, como Sara e Abraão aprendeu, para que aquilo que abundou em nós como pecado superabunde em graça. Então, apesar das consequências trazidas ali para a vida de Sara e para Abraão, e até para a humanidade nos dias de hoje, aquilo que eles obedeceram a Deus é muito maior do que aquilo que eles desobedeceram, né? Então, a graça que foi dada pela obediência de Abraão, através da vida de Isaque, superou em muito a falha dele e de Sara. Está em Gênesis 22:5, né? E em Hebreus 11:18. E Deus proveu para ele um substituto no lugar de Isaque. Ou seja, o pastor até comentou isso, né? Era um versículo que eu nunca tinha reparado, que é Gênesis 22:8, que fala ali que, lá em Hebreus, né? Acho que é 22:5, perdão. Lá em Hebreus vai falar que o que gerou esperança e confiança para Abraão entregar o seu filho, Isaque, né? Gênesis 22:5. Lá em Hebreus vai falar que Abraão tinha certeza que Deus ia ressuscitar Isaque. E eu nunca tinha reparado nesse detalhe desse versículo, que o pastor trouxe aqui, eu acho que foi na quarta-feira. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, né, Isaque, iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos, ao plural, a vós. Então, eu nunca tinha percebido esse plural, né, pastor? A gente às vezes lê e não presta atenção. Então, Abraão falou para os seus servos que os dois voltariam. Ou seja, ali, Abraão já tinha a certeza de que ele ia voltar com Isaque. Ou seja, aquilo que é falado lá em Hebreus 11:18. Então, olha só a confiança de Abraão nos planos e na direção de Deus. E nós sabemos que Deus proveu um substituto, né? O anjo de Deus ali impediu que que Abraão continuasse com aquele sacrifício, porque na verdade Deus não queria sacrificar Isaque, ele queria provar o coração de Abraão, como muitas vezes ele faz conosco. Deus não quer o nosso mal, né? Ele quer provar o nosso coração no sentido de fortalecer, purificar, santificar, para que as nossas intenções, né, sejam alinhadas com a intenção dele. E nós sabemos que esse sacrifício que viria mais tarde
que Deus falou que proveria, né? Abraão falou que Deus proveria um outro cordeiro, né? A gente sabe que isso é Jesus. E Sansão, apesar do sofrimento, né, da disciplina divina que ele sofreu devido às suas más escolhas, ele ainda teve tempo de se arrepender. E ao entender, né, que a força vinha de Deus e não da sua autossuficiência, ele clamou ao Senhor, né, clamou a Deus, e ele entregou a sua própria vida em sacrifício. Então, muitos de nós, né, ao sofrermos, às vezes, as consequências das nossas más decisões e más escolhas, somos tentados a amaldiçoar a Deus, a blasfemar a Deus, a ficar com raiva de Deus. E Sansão teve um coração diferente, né, graças a Deus, ele se arrependeu e entendeu que a falha foi dele, a falha não era de Deus. Não foi Deus que havia abandonado e desamparado ele, mas ele mesmo havia virado as costas para Deus. Mas ele clamou ao Senhor, né? Ele clamou ao Senhor, e no seu último ato, a Bíblia fala que ele matou mais inimigos do que em toda a sua vida, né? E ele foi um símbolo, né, de salvação ali para o povo de Israel naquela época, e ali ele morreu, né, nesse sacrifício, mas ele matou todos os inimigos de Israel naquela época. Então Deus tem uma salvação para nós, mesmo que nós decidamos errado e escolhamos errado. É claro que a gente tem que temor, porque, como eu disse antes, existe um tempo e um número de oportunidade para cada um de nós. Cabe a nós não endurecermos nosso coração. O mesmo Deus que superabundou em salvação na vida desses homens e na vida do povo sobre suas lideranças, pode mudar a sorte de todos aqueles que se arrependem e rendem suas vidas e os seus sonhos a Ele. E isso independe do tempo de vida que ainda lhe resta. Então, às vezes, algumas pessoas podem pensar: mas para mim não tem mais jeito, né? Eu já tomei muita decisão errada, falei demais, né? Quantas pessoas aí se amarguram em depressão, às vezes pessoas em idades avançadas, e olham assim: não, mas eu já fiz muita coisa errada, para mim não tem mais jeito, né? Eu estou sofrendo. Eles até reconhecem que eles merecem o sofrimento, eles até reconhecem, né, o juízo e a justiça de Deus, mas eles não dizem não para a mentira de Satanás e não aceitam a misericórdia e a graça de Deus para a vida deles. Então eles pensam: eu já estou muito velho, já não dá mais tempo para recuperar, né, o tempo perdido. Não dá mais tempo para consertar as besteiras que eu fiz na vida, os males que eu fiz para as outras pessoas. E muitas dessas pessoas se entregam a esse sentimento, né, de morte, que é um engano de Satanás, e deixam de viver a graça do Senhor. Imagina, né, se todos nós, ao olharmos para a graça e para a misericórdia do Senhor, independente do tempo, né, que nós temos, que nós já vivemos, se nós entendemos, né, a graça e o poder de Deus e o que Ele pode fazer em um dia em nossas vidas, e é isso que o inimigo quer impedir. Então eu não sei aqui, né, a história de cada um, a história de todos, mas talvez o inimigo, né, esteja mentindo como mentiu para Eva e esteja falando que não há mais tempo, né? Talvez não seja em todas as áreas das suas vidas, né? Mas a palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu sei que isso talvez seja mais forte em relação, né, à vinda de Jesus, né, ao mundo vindouro, ao reino de Deus, mas isso pode ser estabelecido aqui também. A gente pode fazer um paralelo com a nossa vida aqui na terra. Aquilo que Deus pode fazer na sua vida, né, em um ano, em um mês, né, como eu disse, em um dia, se você se render a Ele e crer no poder dEle, Ele pode mudar totalmente a sua vida. E como foi dito aqui, né, aquilo que você viveu em abundância no pecado, se você se voltar para o Senhor, se nós nos voltarmos ao Senhor, a graça vai ser muito mais abundante, né? Então Deus pode restaurar
a sua vida totalmente, né? E a vida de todos aqueles que se rendem ao Senhor e fazem como Sansão. Mesmo ali no último momento, Sansão entendeu que a força vinha do Senhor, fala: Senhor, né, me dá a sua força, eu quero teu espírito novamente. E Sansão ali, como diz, ele fez mais do que na vida inteira dele ele fez. Então nós em Deus, nós podemos fazer certo muito mais do que aquilo que nós fazemos de errado tudo para trás, né? Então é importante essa humildade, nós rendemos os nossos planos ao Senhor. Então, ainda que tenhamos comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto em nosso lugar e nos deu vestes para cobrir as nossas vergonhas. Então, ali no começo, quando nós lemos lá em Gênesis, nós vimos que o jeito de Adão e Eva se esconder da sua vergonha foi o quê? Agindo dos seus próprios meios. Eles pegaram folhas e se vestiram com essas folhas. Mas Deus falou: não é desse jeito, né? Os meus planos não são desse jeito. O que ele fez? Ele matou um animal inocente, creio eu, provavelmente um cordeiro, e Adão e Eva tiveram que ver lá um animal sem culpa nenhuma morrendo no lugar deles. E eu creio que a partir desse momento foi algo simbólico, né? Por quê? Porque Deus havia dito para eles que eles iriam morrer, e eles não morreram. Só que Deus estava falando de uma outra forma, a morte deles. E quando eles viram um animal morrendo no lugar deles, e receberam aquelas vestes, né? Estava simbolizando o quê? As vestes que o Senhor Jesus nos dá, né? Vestes brancas que cobrem as nossas vergonhas, que cobrem o nosso passado. Então Jesus mesmo é a árvore da vida, que dá do seu fruto gratuitamente a todo que nele crê. Como nós lemos em Apocalipse 2,7, né, ao que vencer dali de comer do fruto da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então todos nós temos decisões, diante desses planos, diante desses projetos, dos nossos sonhos e desejos. Nós temos que decidir se nós vamos comer do fruto da árvore da vida, ou seja, se nós vamos entregar o controle, o comando e a direção das nossas vidas e estarmos dispostos a sermos guiados por Deus. Se nós vamos entregar os nossos sonhos e planos a Ele, encarando a possibilidade de que eles não possam ser concretizados, já que se eles não estiverem de acordo com a vontade de Deus, o melhor que pode acontecer para nós é que eles nem saiam do papel. Então, muitas das vezes, por mais bonitos que possam parecer para nós, os nossos planos, os nossos projetos, e por mais que a gente tenha certeza absoluta que eles são melhor para nós e para a nossa família, se eles não estiverem de acordo com a vontade de Deus, como diz aí o mundo, né, vai dar ruim. Se não for da vontade de Deus, a melhor coisa que tem é que a porta se feche, né? Tem até uma música do Morado que fala, né? A porta, como é que é? A porta aberta é você, a fechada, é uma coisa assim, né? A porta aberta é o Senhor, a porta fechada é o Senhor. Então, tudo que vem de Deus é o melhor para nossas vidas, mesmo que no momento a gente não entenda. Então, nem tudo, como o pastor Lázaro diz, nem tudo que dá errado na nossa vida vem do diabo, né? E nem tudo que dá certo vem de Deus, né? O certo segundo os olhos do mundo, é claro. Então, se nós cremos em Deus, nós temos que crer que a sua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. Abre para mim, Daniel, por favor, em Romanos capítulo 12, versículo 2, acho que é o 2, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus para as nossas vidas, mesmo que no começo ali a gente não entenda e aparentemente não seja agradável para a gente, mas a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é o melhor para a gente. Ela é boa, agradável e perfeita, e nós temos que nos apegar a isso. Além disso, sabemos também que os seus planos para nós são planos de paz, né? Então, os planos de Deus sempre serão os melhores para nós. É um versículo conhecido, né? Jeremias 29, 11. E também tem Romanos 8, 28. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Então nós não conseguimos por nós mesmos tomar decisões acertadas, fazer planos que sejam bem-sucedidos ou ainda ter sonhos perfeitos sem Deus. Por isso o salmista diz, Salmos 25, 4, 5, Daniel. Salmos 25, 4, 5. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Então Deus é um Deus ajudador. Então há esperança para nós. Nós realmente não sabemos muitas das vezes o que fazer. Sem Deus a gente nunca sabe o que fazer, na verdade. Mas o Senhor está lá presente. E que nós façamos desse versículo uma oração para nós. Quando a gente não souber o que fazer, a gente ora para Deus. Senhor, me faz saber os teus caminhos, né? Me ensina as tuas veredas, me guia na tua verdade. Né? Por quê? Porque o Senhor é o Deus da minha salvação. E eu espero nela o dia todo. Então não precisamos temer, né, não receber o que pedimos para Deus, desde que peçamos segundo a tua vontade. Esse versículo é muito importante também. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos em Deus, né? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que se nos ouve, e se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então isso é muito importante, que às vezes a gente tem aquela ideia errada, né, de que tudo que a gente pedir em nome de Jesus, a gente vai receber. Só que a gente usa esse em nome de Jesus como se fosse uma frase mágica, né? Mas quando fala lá pedir em nome de Jesus, significa o quê? Pedir a mesma coisa que Jesus pediria, né? Se eu estivesse em algum lugar lá, não, estou aqui em nome do pastor Lázaro, ou seja, eu estou representando ele, eu estou fazendo a mesma coisa que ele faria, né? Então esse versículo é muito importante para que nós não venhamos pensar que tudo que a gente pedir, né, simplesmente colocando lá no finalzinho da nossa oração em nome de Jesus, a gente vai receber. Não é assim. A gente precisa conhecer a vontade do Senhor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, cortou aqui também, assim são mais altos os meus caminhos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, se nós servimos a um Deus tão grande, que é mais alto do que tudo que existe, por que não entregarmos tudo a Ele? Existe uma canção, se Deus permitir eu vou ministrar ela hoje à noite. Eu confesso que é uma canção muito difícil para se viver ela, mas é assim que tem que ser. E essa canção ela sempre mexeu comigo, porque às vezes é tão difícil, né, a gente entregar a vida da gente por completo. E às vezes a gente se agarra tanto a algumas coisas, achando que é o melhor para a gente, e dói, né, quando Deus diz não. Mas é uma canção que é verdade, né? Ela diz assim: minha vida entrego a Ti, os meus sonhos entrego a Ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, um vaso de barro em Tuas mãos. Agora olha a misericórdia de Deus. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do Seu grande amor. E por que confiar nesse Deus? Tu és o Senhor do universo, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. O Seu sangue é precioso, venceste a morte e estás assentado ao lado de Deus Pai. Amém? Então que nós possamos buscar ao Senhor essa força, essa ajuda, nesse ano de 2026, que você, que eu, que nós possamos entregar, né, os nossos planos, os nossos projetos ao Senhor e pedir para Ele: Senhor, eu gostaria de
disso aqui. Eu tenho esse sonho, eu tenho esse projeto, eu tenho essa meta, mas se não for da tua vontade, tire isso do meu coração. Alinha o meu coração à tua vontade, porque a minha visão é muito limitada, né? Eu só consigo ver até ali ou até aqui, mas o Senhor vê todas as coisas. O Senhor está lá no futuro. O Senhor já sabe o que vai acontecer. Então, às vezes, essa coisa que eu estou me agarrando com todas as minhas forças para dar certo e não está dando, às vezes é o Senhor tentando me tirar e me dar algo melhor. Com certeza o Senhor quer me dar algo melhor. Mas se também for da vontade do Senhor, Deus vai encaminhar tudo, mesmo as coisas sendo difíceis. Não significa porque está difícil, não é da vontade de Deus. Às vezes significa que você tem que lutar mais para ganhar um entendimento do Senhor, e é assim mesmo. Amém? Chamar o apóstolo Lázaro para terminar. Que Deus abençoe sua vida e que Ele direcione você em todos os seus passos, que Ele guie você nesse ano de 2026 e que Ele te abençoe e faça você prosperar em todas as áreas das suas vidas e que você realmente, que nós, entreguemos os nossos planos ao Senhor. Amém? Amém, né? Eu quero falar sobre missões. Há muitos anos atrás, né? 50 anos atrás, uma igreja em Tennessee, nos Estados Unidos, o pastor Paul Wilbur, né?